O corpo sempre conta a história antes. O seu tem dito o quê? Depois de algumas relações vividas, nós achamos que o que ficou foi uma tristeza, às vezes uma sensação de raiva, de injustiça, abandono. Mas acontece que o corpo se comunica de uma outra forma, por meio de uma tensão, aqueles sintomas de ansiedade, insônia, um cansaço que não passa. E hoje eu quero te convidar justamente para a gente olhar um pouco dessa conexão. Às vezes queremos dividir a nossa mente do nosso corpo e daquilo que a gente sente. Mas a verdade é que não tem como fazer isso. Nós somos feitos de forma integral. E o nosso corpo registra essas memórias que são vividas de forma intensa e às vezes repetidas ao longo da vida. Aqui ao longo do vídeo hoje eu quero trazer para vocês alguns exemplos para que vocês possam talvez identificar se esse não é o tipo de relação que você está vivendo ou que você já viveu, e hoje, você vive consequências dessa história. E por que que eu falo consequências? Porque é justamente isso que o nosso corpo tenta trazer. De alguma forma, o nosso corpo sempre está se comunicando. E quanto mais é afinada a nossa escuta, o nosso sentido, quanto mais eu presto atenção no que eu estou sentindo, vai ficar mais fácil de perceber e às vezes até de tratar qual é o problema que está gerando aquele desconforto. Então, às vezes, estar numa relação conflituosa, aquela tensão que fica no ar, a sensação de existir uma vigilância emocional, não estar num lugar seguro, aquela sensação de imprevisibilidade, não saber exatamente como é que o outro pode se comportar à medida do que eu falo, eu preciso pensar muito sobre algum assunto, cuidar demais, ter muitos dedos, às vezes, para tratar sobre uma questão ali que, de repente, precisa ser tratada. Então, eu estou sempre ali sob alerta, hipervigilante. Então, esses são alguns pontos que nos ajudam a identificar, né? Quando eu estou num ambiente assim, ou quando eu estou me envolvendo com alguém que me transmite essa sensação de insegurança, o corpo ele vai registrando essas emoções. Naquele momento, a mente tenta processar o que está acontecendo. A mente tenta entender. Só que o corpo, de alguma forma, reage antecipadamente. Então, às vezes, é uma tensão nos ombros, é um formigamento, é aquela dor de garganta que não vai embora nunca. Vai ao médico, toma remédio, e essa dor de garganta fica sempre indo e voltando. É aquela enxaqueca que não passa, é aquele frio na barriga, aquele incômodo, aquela sensação que às vezes é difícil de descrever. Eu não sei se é receio, se é uma aflição, se é fome, o que que é que está acontecendo ali? Então, quando nós prestamos atenção em como o nosso corpo está aqui contando para nós o que ele está sentindo, são as pistas e as dicas que você precisa para entender o ambiente em que você está. Quando uma relação se torna um lugar de alerta constante, de alguma forma o nosso corpo aprende a se preparar para o próximo impacto, porque eu nunca sei o que que é que pode acontecer a partir dali. E eu não estou aqui configurando apenas ambientes extremamente agressivos, em que talvez você já sabe que aquela pessoa tem um temperamento difícil, aquele pavio mais curto, uma pessoa mais reativa. Não necessariamente é sobre isso. Às vezes, são relações que no comportamento e nas falas são gestos sutis, mas que de alguma forma vai minando o comportamento do outro. Nós vamos ficando apreensivos, nós vamos sentindo uma tensão. Às vezes é um olhar diferente, é um gesto. Algo nessa relação faz com que você se sinta inseguro ou insegura de estar perto ou até de poder se pronunciar ou de ser autêntico mesmo. E qual é o impacto dessas relações adoecidas que vamos vivendo ou tentando sobreviver? Sintomas, como eu falei, sobre ansiedade, que chega até a gerar uma crise de ansiedade. A dificuldade de relaxar, aquele cansaço constante, uma exaustão, que às vezes eu até falo assim, é uma exaustão da alma. Você pode dormir, você pode ir pra uma praia, pode fazer atividades prazerosas. Nada faz passar essa sensação de cansaço. É uma dor de cabeça constante, é um adoecimento de forma recorrente, repetida, mas que não começa assim tão escancarado, começa sutil, mas nós não vamos percebendo, nós vamos deixando de lado, até que chega uma hora que esse corpo paralisa. A forma, às vezes, dele te paralisar é justamente isso, é aquele choro constante, repetido, meio fora de controle, meio
fora de hora e você nem sabe direito por que esse choro veio à tona. É essa sensação de você estar devendo, de fazer, fazer, fazer e parece que nunca é o suficiente. A cabeça fica exausta de tanto pensar, tentando entender o que está acontecendo de errado, tentando às vezes buscar alguma solução, mas ali seu corpo já está gritando, ele já está pedindo socorro há muito tempo. Porque de alguma forma, hoje, talvez você entendendo o cenário que você está, pode ser que você conecte com alguns sinais lá de trás. Sabe aquela intuição que na maioria das vezes nós vamos negligenciando? Nós não ouvimos com cuidado. Nós até sabemos que ela está ali querendo te contar alguma coisa, mas eu vou seguir aqui o meu racional. O meu racional está dizendo que eu devo tentar, que eu preciso continuar, porque é assim mesmo, relação difícil precisa persistir, mas de alguma forma, em algum grau, lá no começo, alguma coisa em você já não estava ali batendo com aquela história, aquela sensação de que fazendo, nossa, tem alguma coisa estranha aqui. Às vezes, a gente não sabe dar um nome específico para aquilo, mas eu trago isso até como ponto de atenção. Seja em qualquer tipo de vínculo que você estiver ali se comprometendo. Seja um vínculo familiar, um vínculo afetivo amoroso, um vínculo no trabalho, um vínculo nas amizades. Perceba, escute esse sinal que às vezes o nosso corpo conta antes da nossa mente ainda processar. Esse é o sinal que talvez você precise ficar mais atento. Se ele continuar se repetindo, se você se sentir assim outras vezes em outros encontros. Quantas vezes você silenciou algo que o seu corpo já estava dizendo? E o que você precisou suportar para continuar vivendo essa relação? Pensa um pouco sobre isso. É importante aprender a olhar que nós somos uma única coisa. Estamos completamente conectados. Então, o corpo ele não está tentando te sabotar. Talvez ele está tentando te contar de algo que você precisa cuidar, de alguma situação que é necessário ainda reelaborar para que você continue seguindo, mas seguindo de uma forma que não seja mais adoecida, seguindo de uma forma minimamente saudável. Esse desajuste que às vezes nós percebemos por esses sinais que o corpo traz, é uma tentativa mesmo de organizar tudo aquilo que ficou bagunçado, tudo aquilo que em você ficou desestruturado. Esses sintomas, na verdade, eles querem te contar de algo que urgentemente precisa ser tratado. As tratativas com o uso de medicação, elas são extremamente importantes. Mas percebe? O uso da medicação faz com que os sintomas que você às vezes, eventualmente esteja sentindo, é para voltar a esse ajuste natural, para tentar reajustar a essa estabilidade. De alguma forma, quando essa medicação, se não for de uso contínuo e recomendada ali pelo seu médico, mas essa medicação que eventualmente é necessária por conta de algum pico de estresse ou depressão, ou seja lá qual for a questão maior que você esteja vivendo, em algum momento, quando essa medicação sair do seu dia a dia, é importante poder entender o que é que fez você chegar naquele lugar. O que que, de alguma forma, você foi negligenciando no sentido de cuidado para deixar esse corpo dessa forma adoecido, que hoje precisou aí de um recurso sintético para que pudesse voltar. Voltar, às vezes, a dormir bem durante a noite, voltar a sentir o mínimo de prazer e alegria na vida, sair dessa esfera mais depressiva, dessa coisa de ficar sem ânimo e sem vontade de fazer as coisas, não ver mais beleza ou prazer mesmo nas coisas simples. Aos poucos, ao longo da vida e de acordo com os problemas que vão acontecendo, se nós não cuidamos enquanto eles estão minimamente ali sob controle, quanto mais tempo levamos para resolver as questões que estão gerando esses sintomas, é natural de se esperar que você vai precisar de mais tempo do recurso da medicação para que você se mantenha saudável ou minimamente estável. É o que nós falamos aqui enquanto profissionais. A terapia é um ótimo recurso nesse sentido, para poder identificar o que é que realmente está gerando, o que está causando esses problemas e por que seu corpo está reagindo dessa forma. Se esse tipo de conteúdo ou conversa que eu tenho aqui faz sentido para você, deixe aqui o seu curtir e encaminhe também para outras pessoas que eventualmente não têm acesso a esse tipo de informação, que eu tenho certeza que vai agregar muito. E eu quero deixar, como sempre, algumas reflexões aqui. E talvez a pergunta não seja agora, por que eu ainda sinto isso? E sim, o que essa experiência vivida deixou em mim? O que eu posso aprender a partir de agora, até para não repetir os mesmos erros? Porque você pode ter vivenciado e ter sofrido muito, mas é importante lembrar, principalmente para o seu corpo, que ele já não está mais no mesmo lugar e que ele pode aprender
a lidar com a situação de uma forma diferente. Lembrando, é necessário que a gente aprenda a integrar os nossos sentimentos, a perceber como a gente se sente e cada pista que eu estou sentindo, que esse meu corpo vai me contando, são ótimas ferramentas para que você saia, às vezes, dessa situação difícil que você está lidando. E se fez sentido para você estar comigo até aqui, eu tenho certeza que esse próximo vídeo aqui vai te ajudar bastante.